acesa no terreiro, fumaça do cachimbo sobe ao céu. Sente no banco de madeira, preto velho com seu olhar sereno. Fala baixo, fala devagar, palavras que curam a alma com a força dos que já se foram, a fé que nunca se apaga. Preto velho é luz, é sabedoria, humildade, caridade no coração. Guia com paciência, ensina com amor. Espírito ancião, abençoa essa nação. Nas linhas da palma da mão, lê as dores, os medos, as quedas. Oferece o perdão que liberta, erva cura, conselho. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme, estou no canal Fênix Sobrenatural. Como que vocês estão? Eu tô bem, tá? Começando mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos continuar falando dos nossos querido guia de luz, né? Que é nossos avós, nossos tataravós, sempre contava a história desse guia de luz, né? Que hoje nós vamos falar sobre esse guia de luz chamado Pai João, tá? No outro vídeo eu falei sobre eles, né? Assim, a história deles, quem era, né? Começando a falar deles, né? Aí cada vídeo eu vou falar de cada um, quem era eles e a história, né, deles. Então, eu quero agradecer meus 955 inscritos, rumo a 1000 inscritos, né? E vamos que vamos com força total. Vai ter dois dias num dia que vai ter vídeo, vai ser de terça e quinta, tá? Porque não vai ter mais sábado, porque eu quero estudar assim, estudar mais os conteúdos para vocês, entendeu? Para trazer mais conteúdo para vocês, para falando mais, né? Trazendo mais conteúdo para vocês. E aí resolvi sábado e domingo não fazer vídeo. Aí eu faço um vídeo terça e quinta para vocês, né? Então, pessoal, eu comecei a rifa já, né, para vender. E quem quiser, só me chamar no PV, e cada número é R$10, tá? Aí vem um kit da Boticário e um kit da Amende, tá? E o sorteio vai ser dia 9 de maio, que dia 10 esse ano, no dia das mães é dia 10 de maio, aí o sorteio vai ser dia 9, tá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Bora para o vídeo.
Você já sentiu que precisava de um conselho sábio, sereno e cheio de amor? Alguém que te escutasse com paciência, como um verdadeiro avô espiritual, daqueles que olham nos olhos e dizem exatamente o que você precisava ouvir, mesmo em silêncio? Na Umbanda, existe uma entidade que carrega a sabedoria dos séculos, o poder da ancestralidade e o dom de curar através da palavra. Pai João, um preto velho que ensina com doçura, humildade e firmeza. Mas será que você conhece a profundidade dessa energia tão poderosa? Será que entende a grandiosidade por trás de seu olhar sereno e sua fala mansa? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na essência de Pai João, sua origem, sua missão espiritual, seus ensinamentos e o perfil de quem caminha ao lado dele. Se você quer compreender como a energia dos pretos velhos pode transformar sua vida com amor, sabedoria e luz, fica comigo até o final. Esse encontro pode tocar sua alma de um jeito que você nunca esqueça. Pai João é um dos pretos velhos mais respeitados e queridos dentro da Umbanda. Ele é conhecido por sua sabedoria ancestral, por sua paciência infinita e pela forma como transmite conselhos que tocam direto o coração de quem o escuta. Não há pressa em suas palavras, nem rigidez em seus gestos. Tudo em Pai João flui com calma, como as águas de um rio antigo que conhece cada pedra do seu caminho. Ele observa, acolhe e fala no momento exato, com a palavra certa, como quem já viveu muitas vidas e aprendeu, com cada uma delas, o valor do silêncio, da escuta e do amor. Com seu cachimbo entre os dedos e a postura curvada pela simbologia do tempo, ele se aproxima sem fazer alarde. Seu olhar é firme, mas gentil. Sua presença transmite paz, e sua fala, ainda que simples, carrega profundos ensinamentos espirituais. Pai João é aquele que cura sem tocar, que ensina sem impor, que transforma sem exigir. Ele é guia, conselheiro e amigo para quem se aproxima com respeito e fé. Sua energia representa a força da ancestralidade, da sabedoria que vem da dor superada, da humildade conquistada pela experiência. Ele é símbolo de resistência, fé e amor incondicional. E quem se conecta com Pai João sente, antes de tudo, que está sendo verdadeiramente escutado e abraçado por um espírito que compreende a alma humana em sua profundidade. Os pretos velhos são entidades profundamente respeitadas dentro da Umbanda, e sua origem espiritual está ligada aos espíritos de antigos africanos escravizados no Brasil. Mesmo diante da opressão, da dor e das injustiças mais cruéis, eles preservaram algo que nem as correntes foram capazes de prender: a fé, a dignidade e a sabedoria ancestral. Esses espíritos, ao desencarnarem, elevaram-se espiritualmente e retornaram como guias de luz, trazendo consigo uma energia serena, humilde e poderosa, capaz de curar, aconselhar e transformar. Eles não usam palavras difíceis nem rituais complexos. Seus ensinamentos vêm do coração, da experiência e da compaixão. Com gestos lentos, falas calmas e um olhar cheio de amor, eles ensinam através do exemplo. Os pretos velhos mostram que, mesmo nos caminhos mais difíceis, é possível encontrar sabedoria, perdão e crescimento. Pai João é um desses espíritos elevados. Ele atua especialmente nos campos da cura espiritual, no aconselhamento de almas aflitas e na quebra de demandas sutis, aquelas energias negativas que nos aprisionam de forma silenciosa. Sua força não vem da imposição, mas do amor. Sua arma é o perdão. Ele nos mostra que o sofrimento pode ser transmutado em luz e que a maior sabedoria está em amar, mesmo depois da dor. Pai João carrega em sua presença uma serenidade que acalma até os corações mais aflitos. Seu jeito é calmo, firme e doce, como aquele avô que, com poucas palavras, nos ensina lições para a vida inteira. Ele não se apressa, não se exalta e nunca impõe sua vontade. Em vez disso, conduz com amor, oferecendo conselhos que tocam profundamente a alma.
Seu olhar é marcante. Quando nos fita, é como se enxergasse além do que mostramos ao mundo. Ele vê nossas dores escondidas, nossos medos mais antigos e também o nosso potencial de luz. Pai João fala pouco, mas cada frase que sai de sua boca carrega uma sabedoria ancestral. Ele não dá respostas prontas, mas sim pistas através de histórias, parábolas e metáforas. Como um contador de causos, usa o poder das palavras para curar, orientar e despertar a consciência. Não há julgamentos em suas palavras. Mesmo diante de erros, ele acolhe, orienta e mostra outro caminho com paciência e amor. Sua presença é silenciosa, mas impõe respeito. Ele não precisa elevar a voz. Sua energia já convida ao silêncio interior, à introspecção e à reflexão profunda. Estar na presença de Pai João é como sentar-se à sombra de uma árvore antiga e ouvir o vento contar segredos do tempo. Ele nos ensina que sabedoria é fruto de experiência e que o verdadeiro poder está na humildade e no perdão. Pai João atua em campos sutis, mas profundamente transformadores. Sua principal missão é curar, não só o corpo físico, mas, principalmente, as feridas emocionais e espirituais, que muitas vezes carregamos sem perceber. Ele toca as mágoas escondidas, os traumas antigos e as dores da alma com uma delicadeza que só quem carrega séculos de sabedoria pode ter. Seu trabalho é como um bálsamo invisível, que acalma, alivia e reconstrói. Outro campo de atuação importante é a quebra de demandas. Pai João não enfrenta energias densas com confronto direto, mas com luz, oração e paciência. Sua força está na serenidade. Ele desfaz nós espirituais com a mesma calma com que sopra seu cachimbo. Onde há confusão, ele leva clareza. Onde há peso, ele leva alívio. Além disso, Pai João é um conselheiro espiritual por excelência. Em momentos de dúvida, ele ajuda a enxergar com mais lucidez, sempre nos guiando para decisões mais equilibradas e conscientes. Seu conselho é simples, mas certeiro, sempre baseado na sabedoria ancestral e no respeito ao livre-arbítrio. Para os médiuns iniciantes, Pai João é muitas vezes o primeiro guia a se manifestar. Ele ensina que o verdadeiro médium aprende com humildade, com silêncio e com escuta. Através dele, o médium aprende que a mediunidade é, antes de tudo, um caminho de serviço e aprendizado constante. Os filhos de Pai João carregam no coração a marca da resistência e da sabedoria. São pessoas que já enfrentaram grandes desafios na vida, muitas vezes desde cedo, e mesmo assim não perderam a fé, nem a doçura no olhar. Em vez de se tornarem amargas, tornaram-se profundas. Têm a alma antiga, como se já soubessem instintivamente que tudo tem seu tempo e que a dor também ensina. Esses filhos têm uma sabedoria natural, muitas vezes silenciosa, mas sempre presente. Quando falam, não é com muitas palavras, mas o que dizem ecoa fundo, trazendo conforto, clareza ou até mesmo aquela verdade necessária que desperta quem escuta. Eles têm um senso de justiça muito forte e não suportam ver o sofrimento alheio sem fazer algo. Por isso, muitos deles acabam sendo conselheiros natos, amigos leais e até curadores espirituais, mesmo sem saber. São calmos, observadores e carregam uma força interior que não precisa de demonstração. A presença deles transmite segurança e acolhimento e, assim como o Pai João, eles não impõem, eles convidam com gentileza a reflexão e a transformação. Esses filhos costumam sentir uma ligação profunda com a ancestralidade. Honram os mais velhos, respeitam os caminhos que vieram antes deles e, acima de tudo, têm no coração o desejo de servir. Servir ao próximo, ao plano espiritual e à missão que carregam, mesmo que em silêncio. E você? Já teve a bênção de ouvir um conselho de um preto velho? Já sentiu aquela presença serena que, com poucas palavras, acalma o coração e ilumina os pensamentos?
Talvez tenha sido o pai João, com seu jeitinho sábio e acolhedor, guiando seus passos em um momento difícil. Se isso já aconteceu com você, compartilhe aqui nos comentários. A sua história pode tocar outras almas e mostrar que nunca estamos sozinhos no caminho. E se você conhece alguém que está precisando de orientação, paz interior ou simplesmente de um abraço espiritual, envia esse vídeo para essa pessoa. Vamos espalhar essa corrente de amor, sabedoria e luz que os pretos velhos nos oferecem com tanta generosidade. Pai João agradece, e nós também. Hoje caminhamos juntos ao lado de Pai João e aprendemos sobre sua força serena, sua origem como preto velho, sua essência amorosa e sábia, seus campos de atuação e o perfil dos filhos que seguem seus passos com fé e humildade. Pai João não apenas fala, ele ensina com a alma. E hoje tivemos um pequeno vislumbre da grandiosidade dessa energia. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você continua essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade comigo. E juntos, seguimos aprendendo com as vozes do astral. A voz mansa do preto velho não grita, mas ecoa eternamente na alma de quem está pronto para ouvir. Vamos começar com essa história falando qual é o nome, né, desse preto velho, que o nome dele é João, né? O nome tradicional dele é João. Até então ele não era chamado de Pai João e muito menos de Aruanda. Era apenas João, tá? É o nome dele. Tá. Não vamos trazer tantos detalhes como eu falei para vocês, mas resumindo, João morava em uma região africana. É isso aí, você às vezes não sabia, mas João não é necessariamente um preto velho brasileiro, né? Ou seja, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em África, tá? Necessariamente em Angola, povo banto. Para quem não sabe, a escravidão aqui no Brasil, ela começou por volta ali do ano de 1530, mais ou menos, aqui no Brasil, tá? E por volta do ano de 1570, mais ou menos ali, por volta desse ano, tá? Foi quando João veio aqui para o Brasil, trazido como escravo. Deixando bem claro que nesse início aí, nesse tempo, não vieram para o Brasil aqui, não vieram negros iorubás, tá? Não vieram povos iorubás. Então a gente tem aí o nosso Pai João de Aruanda como um povo banto. Tá? Pai João de Aruanda, ele é do povo banto, da região de Angola. Então ele não é uma entidade que no seu primórdio, né, por assim dizer, ele não cultuava os orixás, tá? Então João, essa entidade, Pai João de Aruanda, no seu primórdio ele não cultuava os orixás, tá bom? Por quê? Porque ele era da região banto, que não cultuava os orixás e sim cultuava os inquice, tá ok? Mas vamos lá, vamos compreender aqui. Em África, né, João passava por necessidades, né, a sua família passava por necessidades. Eles moravam em uma região chamada de Aluanda. Não Aruanda não, viu gente? Não é Aruanda com R, tá? Não, é uma região chamada Aluanda com L, tá? Diferente. Ele morava nessa região de Aluanda. Nessa época, por volta aí do ano de 1570, né, que foi a época que ele viveu ali, ele passava, sua família passava por grandes problemas necessariamente de seca na região. Então não tinha ali a fonte de água, né? Era bem escassa a água ali naquele tempo. Então a família dele passava por grandes problemas, tá? Até então a família de João, tá, não era totalmente pobre, né? Olha para você ver, dentro das circunstâncias, tá? Dentro das circunstâncias da época, a família dele não era totalmente pobre. Por quê? Porque o seu pai, né, não ele, mas o seu pai, ele continha algumas cabeças de gado, que para aquela região de Aluanda, tá, a cabeça de gado, né, os gados simbolizavam a riqueza. E o seu pai, né, que era o pai de João, que também carregava o mesmo nome, João, ele continha por volta de 20 cabeças de gado.
É claro que se vocês falarem, mas Patrick, hoje em dia 20 cabeças de gado não é nada, é pouco, né? Para quem é fazendeiro, até se a gente for ver em algumas tribos da África, 20 cabeças de gado é pouco. Nossa, quem tem 20 cabeças de gado não é considerado rico. Mas naquela época, pessoal, 20 cabeças de gado era algo surpreendente, né? Algo surpreendente. Porém, o que acontece? Eles moravam em Luanda, e a Luanda estava passando por uma seca totalmente catastrófica ali, então estava complicado. Para eles, é claro, primordialmente, para os próprios seres humanos, né? Imagina para os gados, tá? Então, o que acontece? O seu pai perde tudo, né? Por quê? Falta de água. Então, sem água, difícil sobreviver. E os animais, infelizmente, os gados, né? Acabaram meio que padecendo. Então, os gados acabaram morrendo. E a família de João, né? Seus pais, seus irmãos, a mãe, enfim, toda a sua família ali, começou a passar grandes necessidades, né? Claro, gente, aquela situação lamentável que todo mundo sabe e conhece. Tá, bacana. E por volta ali dos seus 16 anos, olha aí, pai João de Aruanda, por volta dos seus 16 anos, né, foi surpreendido com algumas propostas, necessariamente propostas de emprego. Vamos lá, uma proposta de emprego para uma região africana, onde as pessoas estavam passando por problemas, tá? Problemas de saúde, né? Problemas de vida comum, falta de água, escassez de água, de alimento, não tinha nada, né? Tinha gente até morrendo, né? Padecendo aí por conta da falta de água. Então surgiu essa proposta de emprego, né? Para trabalhar, né? Então você tá doido? Que você acha que João, com seus 16 anos ali, com força ainda, com energia, estava bem jovem, você acha que ele não ia aceitar? Com certeza ele aceitou na primeira proposta, tá? E deixando bem claro, quem faz essa proposta para o pai João, para o João, não é nenhum branco. Aí é que tá. Quem faz essa proposta não é nenhum português que foi lá na África fazer uma proposta, falar, vamos trabalhar que eu vou te pagar. Não, foi um negro também. Foi um negro. Tá? Foi um negro africano que faz essa proposta para o pai João, para o João. Então, bacana. João aceitou. Foram para a capital, para Angola, né? Para a capital de Angola. E chegou lá, ele foi para o navio. Aí a gente vai começar a entrar na história mais pesada aqui, tá? Aí ele vai para o navio, tá? E até aí tudo bem, tá? Que ele pensou, deve ser para outra região, onde que vai ter esse emprego. E ele já foi dito, olha, a gente vai colocar vocês no navio, tá? Que é para, né? Que vai ser em outro continente esse emprego. E lá vocês vão trabalhar em uma lavoura, em uma plantação, né, que vocês vão conseguir um dinheiro e vocês vão conseguir ali mandar o dinheiro, né, vamos assim dizer, mandar aquilo que vocês ganharem para a sua família e depois de um tempo vocês vão poder voltar. Então qual que foi a intenção de pai João de Aruanda? Ele tinha 16 anos, né? Ele pensou, não, eu vou ficar trabalhando aqui, eu fico ali mais ou menos uns 5, 10 anos trabalhando, né? Ganho um dinheiro, ganho ali, crio, dou uma estabilizada boa, volto para Luanda, viu, com L, volto para Luanda para ajudar minha família e construir ali a minha riqueza na sua cidade natal, né? Na sua região natal, na sua região de berço, que era a África, que era a Luanda. Porém, esse navio era de branco. O navio era de branco. Tá. Aí você já sabe o ponto forte aí do quesito, né? Isso aí por volta de 1570. Aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Era um navio negreiro. Que na verdade estavam trazendo pessoas para o Brasil, né? Com a proposta de emprego, com a proposta de oferecer o emprego para muitos negros, só que na verdade, né, eram para serem escravos,
tá? E aquele negro que foi fazer a proposta para o pai João de Aruanda, pessoal, aquele negro ele recebia, tá? Então era o negro que vendia os seus próprios irmãos. Você vê que é uma história chocante, né? O próprio e ele tinha esse negro que vendia os próprios negros, os próprios irmãos, ele tinha ciência do que acontecia. Ele tinha ciência do que era. Só que ele que falava. Deu para vocês compreender? Meio que esse negro ele era um intermediário, tá? Entre os brancos e os negros. Ele era um intermediário. É como se ele fosse o vendedor, tá? Ele ia lá na aldeia, na cultura, lá nos povos ali, chegavam oferecendo emprego e tudo. O negro, é claro, porque era outro irmão negro, né? Então os negros achavam assim, ele não vai estar mentindo para nós, né? Por quê? Porque ele é que nem nós, né? Ele é nosso irmão, então vamos junto com ele. E chegava lá, esse mesmo negro que fazia essa proposta, esse mesmo negro vendia para os brancos, vendia os seus irmãos para os brancos. Pronto. Então pai João, ele veio para cá e nessa trajetória, nesse caminho aí, o João, com seus 16 anos, ele já descobriu que não era bem assim, da forma que ele imaginava. Por quê? Porque teve sofrimento no navio, né? Teve sofrimento, negros apanhando dentro do navio, negros morrendo no navio, isso na viagem, gente, na viagem, passando fome na viagem, morrendo na viagem. Não tinha nem chegado aqui no Brasil não. Apanhando, trabalhando dentro do navio como escravos, sem receber nada, passando fome. Então a escravidão, assim que eles entraram no navio, a escravidão já começou. Não foi quando chegou aqui no Brasil, não. Foi, já pisou no navio, pronto. Você é negro, você é escravo, acabou. Então já começou dali. Então pai João viu várias coisas ali dentro do navio que você tá doido, mexeu com a cabeça dele, só que aí já não tinha como. Eles estavam ali no meio do oceano, né? No meio do nada, água para tudo quanto é lado. Vai fazer o quê? Vai pular na água para morrer? Não tinha para onde escapar, né? Muitos dos negros que saíam não chegavam no Brasil. Tá? Por quê? Porque muitos negros já eram debilitados, já eram negros que já estavam passando fome há muito tempo, eram mais velhos, né? Então muitos negros que saíam da África, tá? Nem chegavam aqui no Brasil, morriam no meio do caminho. Só pra vocês terem noção, morriam no meio do caminho. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque como eu falei, eu vou dar mais detalhes lá no canal Histórias de Entidades, tá? Vai lá, clica, esse link é o link que tá aí que eu coloquei, tá? Clica aí que eu vou lá, vou dar mais detalhes, porque até então tem um detalhe bacana que aconteceu no navio que o pai João de Aruanda estava vindo da África para cá. Aconteceu um fato muito marcante. Eu não vou dar esse detalhe, vai lá no canal Histórias de Entidades lá, que lá eu vou dar mais detalhes dessa história aqui, tá? Enfim, pronto, pai João de Aruanda veio pro Brasil, chega aqui, né? Foi vendido, e já chega acorrentado, né? Isso é um fato. Foi vendido, tá? Para uma região aqui da Bahia, tá? Foi vendido aqui para Bahia e foi trabalhar em uma lavoura de café. Café, tá? Vamos lá. Café, necessariamente, quando os negros vieram para cá, o café não era assim tão grande, né? A produção de café não era tão grande. O que era muito grande aqui no Brasil era a produção de açúcar. Então a plantação de cana de açúcar ela era maior. Só que com 16 anos de idade, quando ele chega aqui, ele foi vendido para uma plantação de café lá na Bahia, tá? Só que na Bahia o café não era muito forte, tá? Não era muito forte lá na Bahia. O que era forte na Bahia era o canavial, tá? Então depois de um tempo, pai João de Aruanda, que estava numa plantação de café, ele foi vendido para uma plantação de cana, para um canavial, tá certo? Isso ali com seus 16, 17 anos mais ou menos. Deixando bem claro que quando João veio para cá para o Brasil, lembrando que o nome dele era só João, não era pai, nem pai João de Aruanda, era só João. Ele se lia com seus 17, 19 anos mais ou menos,
tá? Aí ele foi vendido para uma fazenda de canavial, para um dono de canavial. Só que o que acontece, pessoal? Pai João de Aruanda não falava português. Para começar daí, Pai João não falava português. Não só ele, como outros negros também não falavam português, não falavam a língua daqui, eles falavam a língua nativa deles, né? Que é a língua lá africana lá. Então eles não falavam português. E outra, aí que vai machucar, hein? Ó, um detalhe que eu vou dar pra vocês. Eles não eram cristianizados, tá? O que isso quer dizer? Eles não eram católicos. Eles não conheciam Jesus Cristo. Eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Eles tinham lá os seus deuses e tudo. Eles cultuavam os seus deuses, enfim, mas eles não eram cristianizados. Aí o que acontece? Nessa lavoura de cana, o patrão lá, tá? E isso eu não tô dando detalhes do que estava acontecendo ainda nesse meio tempo, pessoal, tá? Nessa venda dele, ali ele conheceu outros negros, tá? Ele conheceu outras culturas, ali ele apanhou, ali ele sofreu, ali teve negros que estavam do lado dele também que morreram, enfim. Quando ele chega nessa fazenda, quando ele é vendido para essa fazenda de canavial, essa fazenda de cana, o dono da fazenda ele era totalmente cristão. Aí vocês já vão imaginar o que vai estar acontecendo aí com ali pai João, no caso João, né, já com seus 20 anos, tá? Você já vai imaginar o que vai acontecer. Ele era o dono da fazenda, era um cristão nato, roxo. Então, ele faz a cristianização do povo negro. Ali na senzala mesmo, ali na fazenda, porque o dono da fazenda era totalmente católico. E obriga, na verdade não é nem ensina, né? Obriga os negros a aprenderem a língua portuguesa, tá? Por quê? Facilitar a comunicação. E também para que eles não fossem enganados, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor lá que tinha uns portugueses lá conversando e o negro falando na língua deles ali. E eles falando, opa, aquele negro tá planejando uma fuga, aquele negro tá falando mal de nós, então, opa, não, vamos falar português. Então eles foram obrigados também a aprender a língua portuguesa, gente. Obrigados, tá? Por esse motivo. Medo deles estarem planejando fuga, medo deles estarem falando mal do patrão e por aí vai indo. Então eles foram obrigados a acreditar em Cristo, Jesus Cristo, tá? Eles foram obrigados. E também foram obrigados a falar o português, tá? Então foi aí que Pai João de Aruanda, no caso o nome ainda era João, começa a cultuar entre aspas, né? Forçado, tá? Ele começa meio que a cultuar forçado Cristo, Jesus Cristo, que é a religião católica, e começa a falar o português, tá? Aí vocês vão pensar, agora ficou mais fácil, né? Para a vida de João ficou mais fácil, porque agora ele entendia o português, né? Então sabia falar o português, agora ficou melhor para ele. Aí você está enganado, foi a pior. Não tem nada dessa de ficou melhor não, foi a pior. Vamos lá. Beleza, bacana. Isso na Bahia, tá? Na Bahia. Depois lá com seus 23, 24 anos, tá? 23, 24 anos ali, 25 anos mais ou menos, ele foi vendido novamente para uma outra fazenda, deixando bem claro que João, nessa idade, nessa faixa etária de idade ali, com seus 25 anos mais ou menos, era um negro, gente, ó, parrudo. Parrudo que eu falo era um negro forte, que você batia o olho e falava, esse negro aí consegue agarrar, consegue trabalhar sem comer, porque ele trabalha. Ele era forte. Peitoral, bração grandão, era um negro forte. Então ele foi vendido para Minas Gerais. Ele é vendido para Minas. Vou dar mais detalhes lá no canal Histórias de Entidades. Clica aí nesse link aí, que lá a gente vai estar postando histórias de várias entidades. Então ele é vendido aqui para Minas Gerais, tá? Para uma lavoura de café, para um cafezal, tá? Para um dono de um cafezal. O que acontece? Aí começa a piorar a situação. Começa a piorar. Ele ali com seus 25 anos.
Parrudão, forte, tá? E nisso aí eu não tô dando detalhes, tá? Não tô dando detalhes. Por que eu não tô dando detalhes? Ó, nessa época ele já tinha se apaixonado. Ele já tinha praticamente, entre aspas, uma esposa, entendeu? Ele não tinha filhos. Filhos não, tá? Porque negros eram proibidos de ter filhos ainda, naquela época. Entendeu? Naquele período ali, negros ainda eram proibidos de ter filhos. Mas ele já tinha ali uma mulher que ele gostava, que era uma escrava também. Só que aí ele foi vendido. Eu não tô dando esses detalhes ainda a fundo ali, porque esses detalhes mais a fundo eu vou dar esses detalhes mais a fundo lá no canal Histórias de Entidades. É o link que tá aí no bate-papo e fixado aqui nos comentários, tá bom? Aí você vai, clica aí, você entra lá que você vai ver que lá tem várias histórias de entidades muito top. Bacana, ele foi vendido aqui para Minas Gerais. Aí o que acontece quando ele é vendido aqui para Minas Gerais? Ele chega nessa fazenda de café, né, onde produziam café, e trocando os donos, né, porque ali o negro era propriedade de alguém. Esse proprietário de João, ele já era uma pessoa ambiciosa, muito ambiciosa, tá? E ao mesmo tempo, pão duro. Pão duro que eu falo mão de vaca, gente. Mão de vaca. Não gostava de gastar dinheiro de jeito nenhum. Aí vocês vão imaginar, quando eu tô falando que era mão de vaca, pão duro, ambicioso, não gastava dinheiro com quase nada. Imagina com os escravos. Aí que começa um dos maiores sofrimentos de João. Um dos maiores sofrimentos de João começa aí. Olha que ele já tá sofrendo desde quando ele tá lá na África. Desde quando ele tá na África, ele começou a sofrer já na casa dele, tá? Com a seca, como eu falei no começo. Ele já começa a sofrer lá. E você viu esse sofrimento até aqui. Agora piora. Agora a situação fica pior. Pior que você possa imaginar. Pior, gente. Pior. Eu vou explicar pra vocês o porquê que fica pior. Pior ao extremo. Pior ao extremo completamente. Vocês não têm noção do que acontece agora. Ele foi vendido para Minas Gerais, para uma fazenda canavieira não, de café, para um cafezal. O dono era ambicioso e mesquinho. Então o dono não gostava de comprar escravos. Olha a noção. O dono dessa fazenda não gostava de comprar escravos. E mal alimentava seus escravos, porque ele era mesquinho. Tá? Então era tudo regrado ali. Tá? Era tipo uma porçãozinha assim de arroz e tá bom. Pro negro ali era só isso. Tá? Então o negro passava fome ali. Só que o pior não era isso. Como esse dono da fazenda ele não gostava de gastar dinheiro comprando escravos, ele pensou com ele, eu vou produzir escravos. Isso, produzir escravos. Eu vou produzir escravos. Aí, vocês pensam no que, gente? Quando eu tô falando que esse dono da fazenda pensou, vou produzir escravos. Aí você pensa no que? No que você pensa? Produzir escravos. Aí você tem lá um homem de 25 anos, que era o João, né? Bonito, forte, né? Praticamente com uma genética muito boa, né? Dava pra ver porque mesmo passando fome, mesmo trabalhando ali abaixo do sol, abaixo de chuva, ele tinha um corpo totalmente robusto, tá? Aí você pensa no que? Uma boa genética. E aquele dono da fazenda, psicopata, louco, perturbado da cabeça, pensou o quê? Vamos pegar esse preto velho, quer dizer, vamos pegar esse negro escravo, porque antes não era velho ainda, né? Vamos pegar esse negro escravo e vamos botar ele para produzir escravos. Como? Sim. Ficando com outras negras. Contra a vontade e forçado. E nisso, só pra vocês terem noção, ele apanhava, gente, pra poder com outras negras, tá? Gente, é uma coisa meio que sem lógica, né, gente? Ele, vamos dizer que praticamente ele era forçado a estrupar, né, as do mesmo sangue, as da mesma cor. Praticamente isso, né? Eles pegavam o pai João, no caso o João, colocavam junto com uma negra e faziam o João ali, né, deitar com aquela negra.
Isso tudo no intuito, é claro, da negra ficar grávida e assim ter mais um negro e assim ter mais um escravo. E desta forma o dono da fazenda não gastar dinheiro comprando escravo. Ai, que banal isso aí. Mas isso aí que aconteceu. Fora o sofrimento nesse período aí, né? Então aí você já vai começar a imaginar. Ele teve vários filhos. Vários. Muitos. Ele teve vários filhos. Não dá nem pra contar, porque nem ele sabe. Ai, triste história, mas... Meu Deus do céu, como é que vai? Como é que pode a mente do ser humano ter essa capacidade, hein? Fazer o que, né? E ele teve vários filhos. Então, ele começou a ser chamado de Pai João. Aí que ele começa a ser chamado de Pai João, tá? Ele começou a ser chamado de Pai João pelos filhos e principalmente, olha pra você ver que interessante. Ele era chamado de Pai João até pelos próprios donos da fazenda e pelos próprios capatazes, tá? Ele era chamado de Pai João, porque a função dele praticamente era essa: fazer filho. Ai, meu Deus. Fora o trabalho, fora apanhar, fora as outras barbaridades que iam acontecendo. E nesse período aí que ele começou a procriar para aumentar a quantidade de escravos, enfim, ele foi vendido também, ele se apaixonou, né, de novo, a sua mulher também faleceu. Muitos dos seus filhos morreram antes de nascer, morreram no nascimento, morreram depois também, porque ele teve vários filhos. Teve tempos aí que ele teve mais de 5 filhos, tá? Em apenas um período, ou seja, ele engravidou 5 negras consequentemente, né? Ou seja, 5 negras de uma vez só que eu falo, no mesmo período. Então, tipo, ele se tornou pai de 5 filhos de uma vez só. Então foi um negócio meio que bizarro, bizarrão pra caramba, né? Nossa senhora, não tem nem o que dizer. Então, o que acontece? Aí, nesse período, ele começa a ser chamado de Pai João de Aruanda, né? Meio sofrimento e tudo, babá. Aí, pronto, o tempo vai passando, e o sonho dele é aquele sonho que nunca tinha acabado. Que era o quê? Voltar pra onde? Pra Aluanda. O sonho dele era voltar pra Aluanda, que era sua terra natal. E o sonho dele também, além dele voltar para Luanda, era levar todos os seus filhos junto. É claro que não havia possibilidade disso acontecer, mas era o sonho dele. E ele contava, isso aí já por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, 30, 40 anos, ele contava das histórias da sua terra natal, que era Aluanda, não era Aruanda não, viu, gente? A palavra Aruanda, ela foi uma corruptela da palavra Aluanda, tá bom? Então ele começou a ser chamado de Pai João de Aluanda, tá? Pai João de Aluanda. Depois, com o tempo foi passando, a palavra Aluanda, ela começou a ganhar outro sentido, começou a ter outro propósito, aonde que ele começa a ser chamado de Pai João de Aruanda. Porém, em vida ainda, era Pai João de Aluanda. Então, enquanto ele era vivo, ele nunca foi chamado de Pai João de Aruanda, com R. Ele nunca foi chamado com esse nome, enquanto ele era vivo. Só depois que ele desencarna, que ele se manifesta, que ele começa a ser chamado de Pai João de Aruanda com R, tá? Porque a Luanda é uma região ali da Angola, da África, do povo Banto, tá? E deixando bem claro que até o falecimento, até a morte de Pai João de Aruanda, né, no caso, ele não conheceu os orixás, tá? Ele não teve contato com os orixás, tá bom? Então a gente está falando de um preto velho que em vida teve contato somente com os Inquice. Ele não teve contato com o povo Yorubá, porque o povo Yorubá esse povo Yorubá, eles chegam depois, né, que Pai João de Aruanda já falecido, tá? Então ele não cultuava os orixás, né, e ele não conhecia os orixás,
tá? Então ele não tinha esse conhecimento. Ele passa a conhecer os orixás depois do seu desencarne, tá? Depois que ele falece. Aí vamos lá. Qual é a idade que Pai João de Aruanda falece, tá? Ele falece por volta dos seus 80 anos, tá? Por volta dos seus 80 anos, ou seja, ele morreu já bem velho, que era uma coisa muito extraordinária, né? Muito extraordinária, um preto velho naquela época morrer com 80 anos, tá? Era muito extraordinário. Por que, gente, que era extraordinário? Porque, claro, apanhavam, e mesmo velhos, tá? Eles tinham que trabalhar. Então vamos dar um exemplo aí, uma pessoa hoje em dia com 80 anos trabalhando em uma lavoura de cana, cortando cana debaixo do sol, sem comer, apanhando. Você acha que dá conta? Não dá. Não dá conta, gente. É uma questão de lógica, tá? Lógica. Não tem nem o que dizer, tá? Ah não, mas tem gente de 40 anos que não dá conta, gente. Tem gente de 30 anos hoje em dia que não dá conta. Imagina um velho de 80 anos que não come, que não se alimenta, que apanha todo dia, não dorme direito. Você acha que vai dar conta? Não dá. Mas Pai João de Aruanda persistiu. E ele falece por volta, né? A idade certa ali, eu não sei ao certo, mas por volta dos seus 80 anos. E nisso tinha vários filhos, vários netos, alguns presentes com ele na mesma senzala, outros espalhados pelo Brasil afora. Então ele tem vários filhos, tá? Inclusive também tem vários pretos velhos que foram filhos de Pai João de Aruanda, que trabalham hoje em dia. Não vou dar esses detalhes, é claro. Não vou dar esses detalhes, quais foram os seus filhos, quais são os filhos mais conhecidos. Por que eu não vou dar esse detalhe? Porque você vai ter que entrar lá no canal Histórias de Entidades, que é esse link que está aí fixado no bate-papo e fixado aqui nos comentários, tá? Clica lá que eu vou dar mais detalhes dessa história lá, tá? Então ele falece com 80 anos. Aí vocês vão me falar o seguinte, tá? Ele falece ali com seus 80 anos, ele já era avô, já era até bisavô, né? Aí tem aquele negócio, por que ele é chamado de Pai João de Aruanda e não vô? Porque vocês sabem que tem essa diferença. Sim, e tem essa diferença, tá? A forma que um preto velho se identifica, tá? Tem uma diferença muito grande. E que não é uma diferença que muitos não conseguem explicar certamente, tá? Mas eu vou dar uma explicação aqui breve para vocês. Existem 3 formas de serem chamados ou de apresentação dos pretos velhos dentro dos terreiros aí de Umbanda, tá? A primeira forma é tio e tia, ou seja, tio João, tia Maria, tia Anastácia, tio ou tia. Depois nós temos o pai, Pai João, Pai Mané, Pai Tonico, ou Mãe Maria, Mãe Joaquina, mãe, e por aí vai indo. E depois tem o vô João, né, ou vovô João, vô José, ou vó Maria Conga, ou vó Anastácia. Então tem essas 3 formas de apresentação, ou de se representar um preto velho. E qual que é a diferença? Tá, vamos lá para tentar explicar a diferença dessas 3 tipos de manifestação. A explicação mais razoável é esta. Tio e tia, né, quando se identifica assim, é porque esses pretos velhos, eles morreram, eles desencarnaram, muitos novos. E a maioria dos tios e tias normalmente não tiveram filhos em vida, tá? Foram pretos velhos que não tiveram filhos, tá? Então eles são chamados de tio ou tia, tá? Normalmente esses pretos velhos que são chamados de tias e tias são pretos velhos mais joviais, tá? Porém sofreram muito na escravidão, tá? Alguns até poderiam ter falecido mais velhos, mas porém não tiveram filhos, não tiveram ali ancestrais, descendentes, vamos dizer assim, que não deixaram descendentes, não deixaram ali. Então são chamados de tios e tias, e tradicionalmente são conhecidos como pretos velhos mais joviais, tá? Até então existe muito, ele conhecido também muito como, alguns, né, em algumas regiões, pretos velhos moçambiqueiros, que são aqueles pretos velhos que têm mais energia, dançam mais, alguns até se manifestam com uma estatura ereta, né, eles se manifestam mais em pé, diferente de alguns outros pretos velhos. Agora a gente tem o pai, né, que é a manifestação de pai. Pai João, Pai Mané ou mãe, né? Pai Mané, Pai João, Maria, Mãe Anastácia e por aí vai indo. Esses que são chamados de mães,
tá? São pretos velhos ou pretas velhas que tiveram filhos, tá? Que tiveram os filhos. E normalmente são pretos velhos que morreram na escravidão, é claro, e morreram no trabalho. Tradicionalmente, esses pretos velhos, mães, pais, tá? São pretos velhos que já desencarnaram em uma idade mais mediana, tá? Com grande conhecimento e trabalham muito em causas de justiça, muito em causas de justiça, trabalham em até benzeduras também, enfim, mas resumindo é isso. Depois temos os vós ou vós, né? Esses vós ou vós já são aqueles pretos velhos mais velhos mesmo, que em vida normalmente já tiveram netos, netas, bisnetas, né? E a forma deles de trabalho deles já é um pouco mais diferente, eles já são um pouco mais calmos, já trabalham mais com benzeduras, trabalham mais com rezas, trabalham mais com ervas, né? É muito mais ligado na magia, né? É muito mais ligado no ocultismo, diferente do tio que é mais eufórico, diferente do pai que às vezes tem a benzedura, tem tudo, mas não tem o mesmo conhecimento ou não tem a mesma, vamos dizer assim, não tem a mesma calmaria, né, que um vô. Porque a manifestação do vô é aquela manifestação mais calma, é uma manifestação mais serena, mais tranquila. Até a conversa é um pouco mais mole, um pouco mais calma, como se estivesse ali cansado e tudo. Já o pai já tem uma conversa mais agitada e por aí vai indo. Aí é que tá. Então por que o pai João de Aruanda, ele não é chamado de vô João de Aruanda? Porque ele teve netos, né, bisnetos, e morreu muito velho, morreu com 80 anos de idade. Por que ele não é chamado de vô João ao invés de ser pai João? Porque já em vida ele era conhecido assim, mesmo tendo bisnetos. Mesmo tendo netos, bisnetos, ele já era conhecido assim pela função que os brancos tinham dado para ele, tá? Então ele já era conhecido como o pai João de Aruanda, mesmo sendo vô, bisavô, se bestar até tataravô, né? Mas ele era conhecido como pai João de Aruanda e ele se manifesta desta forma, tá ok? Deu para vocês compreenderem um pouquinho? E é claro, gente, é uma história triste, com certeza, tá? Nossa, gente, é muito. E como eu falei para vocês, eu não dei muitos detalhes aqui. Eu não dei muitos detalhes nessa história. Eu não dei os detalhes de quando ele veio da África para cá, o que aconteceu no navio negreiro. Eu não dei muitos detalhes de quando ele estava lá na África, quando ele morava lá em Luanda, né? O porquê que os gados morreram, o porquê que ele resolveu trabalhar, né? Eu não dei detalhes no transporte, eu não dei detalhes do amor que ele tinha, da pessoa que ele amou. Eu não dei detalhes dos filhos dele, né? Enfim, dos filhos dele, né? Então não dei detalhes de quantas vezes ele foi vendido, não dei detalhes de grandes sofrimentos da vida dele, tá? Porque esses detalhes eu vou falar lá no canal Histórias de Entidades, que é esse link aí que tá no bate-papo, e o link que tá fixado, tá? Também aqui no comentário aqui, nos comentários abaixo. E eu em falar agora sobre como são os médiuns dessa entidade, né? Como é que esses médiuns trabalham, como é que eles são, quais são as características, se são pessoas atentas, espertas, se são mais calmas, se são mais extrovertidas, se tem uma ligação maior com o lado espiritual, se não tem uma ligação com o espiritual. Eu vou dar só um alerta aqui, um spoiler aqui para vocês. Médiuns que trabalham com pai João de Aruanda normalmente são pessoas que criam família muito cedo, tá? E normalmente são médiuns que são pais e mães muito cedo e normalmente acabam tendo muitos filhos também, uma linhagem sanguínea muito grande, tá? Apesar que quando eu tô falando que médiuns dessa entidade acabam tendo uma relação muito cedo, nem sempre é uma relação séria, tá? Então nem sempre médiuns dessa entidade vão ter um relacionamento sério, mesmo tendo filhos, tá? Então são aqueles médiuns que às vezes têm filhos, né, mas acabam se separando ou tendo filhos com uma pessoa, com outra, depois com outra, né? Isso sendo mulher ou homem, tá? Eles têm uma facilidade muito grande aí nesse sentido, tá? Mas
Eu não vou dar mais detalhes, né, sobre como são os médios dessa entidade, porque eu quero você ir lá no canal, quero que você vá lá agora, lá no canal Histórias de Entidades, que é o link que eu deixei aí no bate-papo, e tá aqui na descrição do vídeo, e vou colocar fixado aqui nos comentários abaixo. Você clica aí, vai lá, se inscreve, já tem 2 histórias, vou até mostrar aqui pra vocês novamente. Qual é o canal que eu estou falando para vocês? É o canal Histórias de Entidades, tá? Já foi postado 2 vídeos já, né? Apenas 2 por enquanto. É esse, deixa eu ver se tá ok aqui, o pessoal tá vendo? É esse canal aqui, pessoal, ó. Histórias de Entidades, ó. Histórias de Entidades, muito top, né? Como eu falei para vocês, já foi postado 2 vídeos, ó. Aqui é a história do Exu Brasil e a história da Pombogira do Forno, tá? Por enquanto, né? Aqui deixa eu colocar em uma tela mais expandida, que ficou bem legal a thumbnail dele aqui, ó. Histórias de Entidades. É esse canal aqui, tá? Vai lá, já se inscreve lá que tá top, né? Deixa eu ver quantos inscritos. Vamos ver se o pessoal vai lá. Por enquanto aqui tem 50. Eu quero ver o pessoal se inscrevendo lá, hein? Mas enfim, pessoal, é isso, né? E hoje, dia 13 de maio, dia dos Pretos Velhos, né? E hoje trouxemos 2 lives aqui para falar dos Pretos Velhos, né? Que é uma data, eu acho que é muito importante, né? Como eu citei ali na primeira live, eu acho que essa data, pessoal, ela devia ser um feriado mundial, né? Como eu falei para vocês, e eu até expliquei o motivo por quê. Porque muito além de ser uma data comemorativa aos Pretos Velhos, gente, é uma data onde se comemora a abolição da escravatura, né? E eu acho que não tem nada mais importante nesse mundo do que a abolição da escravatura, gente. Eu acho que algo que foi... Eu tento... foi o final da guerra que foi importante? Foi, mas se a gente for parar para analisar, pessoal, as guerras que tiveram no mundo, se existisse ainda a escravidão, tá? Quem você acha que ia pra guerra? Os negros. Isso é um fato, assim, não tem nem pôr nem tirar, porque tivemos várias outras guerras antes das guerras mundiais, onde que os negros eram os linha de frente, tá? Que os primeiros que morriam. Tá? Só você pesquisar no Google aí que você vai encontrar várias histórias de guerras onde os negros eram os primeiros ali a ficar na frente, muitas das vezes desarmados. Só pra vocês terem noção, gente. Então agora vamos parar pra pensar. A abolição, gente, é uma data que... Gente, eu acho que... Vamos parar pra analisar. Eu acho que essa data, a data da abolição, eu acho que ela é a mais importante de toda a religião. De toda a religião, a data da abolição da escravatura é a mais importante. Mas é a data de Oxalá, mas é a data de Oxum, mas é a data de Ogum, é a data do Exu. Não, gente, pra mim a abolição é a data mais importante que existe na religião. Porque vamos parar pra pensar, se não existisse essa data, é claro que a escravidão ainda existe até hoje, mas eu tô dando só um breve resumo aqui. Imagine se não existisse essa data, se os negros não fossem libertos. Isso foi o primeiro passo para que a religião também, afro, que a gente segue hoje em dia, fosse liberta também. Porque se os negros não fossem libertos ali, não tivessem abolição, não ia ter liberdade também religiosa, né? Você não ia poder cultuar Ogum hoje. Você não ia poder cultuar Oxalá, né? Porque primeiro que isso tudo veio deles. Então se eles não tivessem sido libertos, os orixás também não seriam libertos. Tá, para começar daí. Então acho que essa data, gente, é a mais importante que existe. Na minha opinião, a mais importante que existe é a data da abolição da escravatura, que a gente comemora o Dia dos Pretos Velhos. Então sim, é um dia pra gente comemorar, é um dia pra gente se alegrar, é um dia pra gente... Enfim, é uma data... Lá vem ele, é o preto velho. Ele carrega um chumaço na mão. E pra que serve?
é um difumador. Paizinho de Aruanda, me leva onde for. Eu sabia, Senhor veio de fumar, tira todos os miasmas pra eu poder respirar. Lá vem ele, é o preto velho. Ele carrega um chumaço na mão. E pra que serve? É um difumador. Paizinho de Aruanda, me leva onde for. Eu sabia, Senhor veio de fumar, tira todos os miasmas pra eu poder respirar. Lá vai ele, é o preto velho. Ele carrega um chumaço na mão. E pra que serve? É um difumador. Paizinho de Aruanda, me leva onde for. Eu sabia, Senhor veio de fumar, tira todos os miasmas pra eu poder respirar. Lá vai ele, é o preto velho. Ele carrega um chumaço na mão. E pra que serve? É um difumador. Paizinho de Aruanda, me leva onde for. Eu sabia, Senhor veio de fumar, tira todos os miasmas pra eu poder respirar.